galera do primeiro ano EIF, tudo bem com vocês? Como é que estão indo aí as avaliações, a avaliação diagnóstica, né? Depois simulados. Eu preparei essa aula para vocês, gente, uma forma da gente antecipar um pouco, adiantar um pouco, na verdade, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro, tá bom? Estou com uma preocupação grande em relação aos conteúdos, porque nós temos pouco tempo, né? Poucos encontros, e quando a gente perde assim 2 semanas de aula, eu já cheguei um pouco depois, isso acaba prejudicando o andamento, tá? Então, para vocês não terem nenhuma perda, né, de conteúdo, eu preparei essa aula com muito carinho. Fiz um resumão aí bacana, aprofundado, sobre o capítulo 2 e 3, que fala das redes, né, no mundo e no Brasil, tá bom? Mas isso não dispensa a sua leitura, não dispensa o seu estudo, sua busca por outras fontes de conhecimento, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de era das redes, a pessoa fala, professor, essa aula é boa demais, vai falar de rede, né? Vamos descansar. Não, filho, pelo amor de Deus, não estamos falando dessa rede, né? Ei, professor, eu também não pensei nisso não. Eu pensei nas redes sociais. Passou perto, assim, digamos que as redes sociais sejam algo relacionado, tá? A essa era das redes. Elas são, na verdade, consequências, né? Mas não é exatamente isso também que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar então, professor? Se você pensou no mundo globalizado, se você pensou na relação global de fluxos de mercadorias, de informações, né? Na competição internacional por informações, por tecnologia, avanços tecnológicos, internet, meios de transportes avançados, aí você pensou em redes. Beleza? Então, redes são esses pontos interconectados. Lembra a rede de pesca? Não tem aqueles nós? Então, esses pontos interconectados é que formam a rede. Então, o mundo hoje está assim. Claro que essa rede não é perfeita, né? Mas nós temos informações, nós temos mercadorias que podem vir de qualquer lugar do mundo para entregar na sua casa. Então, é algo que o mundo nunca viu antes. Por isso, precisa ser estudado, precisa ser compreendido. A maioria de vocês já nasceu na era das redes, né? Já nasceu com internet, já nasceu conectado, mas essa é uma realidade muito nova. Os pais de vocês não viveram isso. Eu vivi essa transição, né? Eu com 12 anos, 10 anos, comecei a ouvir falar de internet, era internet de escada ainda, nem existia banda larga. Pra você ter uma noção, a velocidade de conexão era 56 mil kbps, quando conectava rápido, tá? Então, assim, é muito importante entender esses fenômenos porque o mundo está mudando e se você não mudar junto com ele, você fica para trás, tá? Mudar não significa aceitar tudo, viu, gente? Mudar significa conhecer melhor para poder ultrapassar as barreiras, as dificuldades. Então, o que seriam essas redes geográficas, né? Seriam locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si. Pronto, já falei sobre isso. Conectados e interligados com o que, professor? Essas conexões podem ser materiais, então pode ser uma rede mesmo de comunicação submarina, como a gente tem a questão da internet, né? Os cabos de fibra óptica, digitais através de satélites, podem ser pontes, podem ser rodovias materiais, né? Voltando aqui para os materiais, só para concluir, e podem ser culturais. Então hoje a gente faz coisas aqui no Brasil que na verdade são influências culturais de outros locais do mundo, né? Então o mundo cada vez que passa está mais ligado do ponto de vista cultural também. É um fenômeno importante de se avaliar. Envolve o fluxo de informações, mercadorias e conhecimentos, tá? A gente vai falar mais sobre isso. E é o conjunto de fixos e fluxos. Esse é um conceito muito importante na geografia. Quem for fazer geografia, quem for estudar um pouco mais aí de globalização, sempre vai ouvir sobre isso, né? Não são só fluxos e também não são só fixos. É relacionado fixos e fluxos, tá? Pontos específicos da Terra conectados de forma material ou não a outros pontos. Tranquilo? Vamos nessa? Então eu tenho aqui a quarta revolução industrial, onde a gente está vivendo, né? A gente já estudou aí na escola, na história, a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, e estamos hoje na quarta revolução industrial. Vamos só fazer uma pincelada aqui rapidinho, tá? Que foi a primeira revolução, gente? Segunda metade do século XVIII, né? Surgimento da primeira revolução foi na Inglaterra,
em função de vários fatores, não vamos nos aprofundar aqui agora, né? Mas a Inglaterra tinha vários fatores que facilitaram isso, inclusive capital, fonte de energia, tecnologia, criação de ovelhas, né? Porque a primeira indústria foi a têxtil, a primeira grande indústria, né? Produção de tecidos, tinha muitas colônias, enfim, vários fatores favoreceram a primeira revolução. Lembrando que a palavra revolução, gente, significa grande mudança, né? Uma grande mudança na forma de ver, de viver, de se relacionar com o meio, tá bom? Revolução e revolta são coisas diferentes. A revolta é uma insatisfação, é uma briga por algo, é uma insatisfação, mas nem sempre ela gera mudança. Não é toda revolta que gera mudança, que gera revolução. Pode gerar? Pode. A Revolução Francesa teve uma revolta, teve um movimento social que gerou uma grande mudança. Mas existem grandes mudanças que não acontecem com revoltas. Por exemplo, a criação do computador. Ninguém precisou se revoltar para criar um computador, já viu? Alguém se revolta, pô, não sei o que, e surge um computador. Não. E também pode ter uma revolta grande sem acontecer nada. Às vezes a gente se revolta com uma coisa, né? Até dentro de casa ou na rua, na sociedade, e aí fica aquela revolta, mas não gera mudança nenhuma, tá bom? Então revolução e mudança são coisas bem diferentes. Então o marco dessa primeira revolução foi a máquina a vapor, tá? A fonte de energia a gente vai falar já já. A segunda revolução, nós temos aí como grande marco o surgimento da eletricidade, né? Se a máquina a vapor precisava do carvão, a eletricidade já muda tudo. Então nós temos aí energia elétrica, que vai facilitar, vai agilizar. Você tem também surgimento do telefone, dos trilhos, né? Com mais intensidade, que já existia na primeira revolução, mas não tão forte assim quanto na segunda. Você tem o navio a vapor, que cresce muito nesse período também, a conexão do mundo, tudo mais. Tá bom? E a terceira revolução, que é a computação. Então, a partir do surgimento da informática, do computador, da internet, nós chegamos à terceira revolução. Professor, eu pensei que a gente estava aqui na terceira. Não, nós estamos na quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência. É por isso que você precisa estudar tanto, tá? O que é isso, professor? Estou vendo aqui umas imagens de um braço mecânico, é um robô, né? Estou vendo aqui energia eólica, as alternativas, né? As energias alternativas. Então você tem carros elétricos de última geração. Você tem muita tecnologia, gente, nas suas mãos. Você tem um aparelho celular aí que faz muita coisa, interconectado com o mundo todo, né? Então assim, nós estamos na era mesmo das redes, a era da nuvem, né? Da gente salvar as coisas na nuvem, que são grandes servidores, a maior parte deles localizados nos Estados Unidos, né? Uma outra parte em outros locais. Mas é essa revolução que nós estamos vivendo. E o mais importante aqui, gente, não é necessariamente você ter tecnologia, mas você ter inteligência, né? Não é só você ter informação. Informação hoje todo mundo tem. É saber lidar com essa informação para resolver problemas, para criar facilidades, vender experiências para outras pessoas. Tranquilo? Aí tem aqui no seu livro, achei muito legal, fiz questão de trazer, dar um print lá e trazer para vocês. Então nós temos os ciclos, baseados aqui, vamos dizer, na energia, tá? No que move o mundo, né? Não necessariamente energia. Então ciclo hidráulico, antes do carvão, né? Força hidráulica, tinha as indústrias têxteis e matéria-prima, o ferro. Aí tem o ciclo do carvão, com a Revolução Industrial. Então você tem o carvão mineral como fonte de energia, as ferrovias como fonte de transportes, né? Junto com os navios a vapor, e a siderurgia. Então a gente evolui da metalurgia para a siderurgia. Qual a diferença, professor? Metalurgia basicamente mexe com ferro. Então na siderurgia já surgem as ligas metálicas, né? Você já surge o aço, já surge o alumínio, o cobre, por aí vai, tá? Depois o ciclo do petróleo, com o motor a combustão, né? Que é também importante, um grande marco da segunda revolução industrial. Então aqui você tem o petróleo, a eletricidade, como eu comentei, a indústria petroquímica, tá? E os químicos de forma geral, os automóveis que começam a se popularizar e o tal do Graham-Bell que criou o telefone, né? Brincando assim, mas de grande importância. Hoje em dia ninguém viveria mais sem o telefone. E depois nós temos o ciclo da eletrônica. Então, com os circuitos integrados, com as placas de circuito integrado, aquelas plaquinhas verdes, né, que vem dentro dos aparelhos, tudo muda. Então, você começa a transferir inteligência humana para algo que está fora dele, tá?
É isso daí que é nada mais nada menos do que a eletrônica. São circuitos que reproduzem parte da nossa inteligência. Então, os petroquímicos, os eletrônicos e como marco aí a evolução da aviação, tá bom? E o ciclo da informática, gente, que é o que nós vivemos hoje. Redes digitais, softwares, né? Softwares e hardware são coisas diferentes. O hardware é a parte dura, né? É a parte física do computador, física da estrutura tecnológica. E o software é aquilo que faz ele funcionar. Tranquilo? Novas mídias de comunicação, então as plataformas de comunicação no mundo inteiro, que não se resumem só a redes sociais, tá? E a biotecnologia, a nanotecnologia, a engenharia genética, tá tudo nesse bolo aqui, tá bom? Aqui eu trouxe mais uma comparação das fases para a gente entender a relação entre essas fases e o meio técnico científico, o meio técnico científico informacional, que é uma forma também de a gente dividir a história a partir das ideias de Milton Santos, né, um grande geógrafo baiano aí, reconhecido no mundo inteiro. Tranquilo? Então, o que é o meio técnico? Meio técnico é aquele período que o homem inventa tecnologias para interferir no meio. Mas essa tecnologia ainda dependia diretamente da ação humana ou não tinham grandes autonomias, não tinha software, né? Não tinha inteligência própria, tá bom? Então ela funciona basicamente a partir aí do princípio mais elementar de intervenção do homem no meio. Então nós temos a primeira mecanização, a força hidráulica, a máquina a vapor, como eu comentei, né? O segundo período, a produção em massa, que é a linha de montagem, e daí a gente pode destacar o surgimento do Fordismo, né? Depois do Taylorismo. Fordismo é enquanto produção em massa, redução de custos e tudo mais, muito importante essa etapa. A terceira, que é da surgimento do computador e a automação, aqui sim você tem grande tecnologia, e hoje nós temos os espaços, os sistemas cyberfísicos, né? Então, na terceira fase é o técnico-científico, ciência já entra no meio técnico. Então, nós já temos bastante ciência inserida. Já a quarta, que são os sistemas cyberfísicos, a palavra embolou aqui, né? Nós temos o meio técnico-científico e o informacional. Então, além de ciência, você tem informação difundida pelo mundo. Informação difundida em todos os meios, tá bom? Então, nós temos a nuvem, né? Nós temos a conexão global aí de várias coisas. Por exemplo, hoje um cirurgião ele pode operar uma pessoa que está em outro país, né? Então ele não usa só a tecnologia, não é só meio técnico e científico, que seria o computador, mas ele usa isso para transmitir, para operar a informação que ele tem de um outro ambiente, né? Então ele supera parte das barreiras físicas que existem entre o ser humano e o meio, né? Não todas, mas supera parte. E quando a gente fala de indústria, também temos 4 etapas, aí, 4 fases, né? Porque a gente comenta muito na indústria 4.0 hoje, mas qual era a indústria 1.0? Foi aquela primeira que eu disse, da primeira revolução, que era a mecanização, o tear, e o tear de tecido, viu gente? Produz tecido, e a força a vapor. A segunda, a produção em escala, como eu comentei. A terceira é a automação, você já tem robótica, já tem ciência, né, nesse processo, computadores, internet, eletrônicos. Mas a quarta é outro processo, é uma coisa muito mais aprofundada. Nós temos hoje, por exemplo, gente, impressora 3D, né? Nós temos chips hoje que interagem com o ser humano, no cérebro do ser humano, né? Que fazem a mão se movimentar conforme ele pensa. Assim, podia dar milhares de dicas a vocês, assim, de coisas. Tem hoje nanocomputadores tão pequenos, né, que eles podem entrar no corpo humano e visualizar por dentro. Então, coisas que a humanidade nunca viu antes, tá? Então, isso é fundamental registrar. É a internet das coisas, né? Com a internet 5G que está chegando aí no mundo, vocês vão ver a revolução que vai acontecer. Tem pessoas hoje que já ouviram falar de ar-condicionados que funcionam sozinhos, que conversam, né? Aqueles filmes futuristas, geladeira que vai identificar se o alimento está faltando para poder fazer a reposição, já comprar no mercado. Ela não só vai te avisar que está acabando o alimento, como ela vai fazer a compra, descontar no seu cartão de crédito e o alimento vai chegar em sua casa sem você se preocupar, né? Imagine que coisa, né? Só isso daí já assusta qualquer pessoa. Mas isso que é a internet das coisas. O computador de bordo do carro vai ser muito mais evoluído,
porque a internet vai estar conectada a ele, então ele vai conseguir identificar até se você está passando mal, vai poder dirigir sozinho, né, o carro, como já existem alguns protótipos aí pelo mundo. É isso que é a internet das coisas, tranquilo? Que é inteligência artificial. Dá até medo, meu amigo, o que vem por aí? Aqui trouxe mais alguns exemplos, né, da indústria 4.0. Falei da impressora 3D, realidade aumentada, também importantíssima. Você pode se transportar aí para qualquer lugar do mundo, né, através da realidade aumentada. Big Data, que são esses grandes servidores, comentei. Por aí vai, robôs, simulações, integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança. Quem aprender a trabalhar com cibersegurança, meu amigo, vai estar rico em breve, tá? Que é uma das coisas mais importantes que vai acontecer é você proteger os sistemas, né, que vão estar conectados na internet de não serem invadidos. Onde é que boa parte dessa tecnologia começou e tem evoluído bastante, né? Não podia deixar de falar com vocês do Vale do Silício, na Califórnia, onde você tem aí milhares de empresas pequenas e grandes, universidades, que interagem entre elas, né, formando, digamos assim, um grande parque tecnológico. Então, universidade e empresas trabalhando juntas por processo de evolução. O nome Vale do Silício, gente, tem a ver com a substância, né, que é usado o silício nesses sistemas de computador que eu falei para vocês, as plaquinhas de CI, né, de computação ali que a gente já conhece. Então, eu botei alguns exemplos aqui, ó, Stanford Universidade. Aqui você tem onde começou a HP, né, a sede hoje da HP, olha só. A garagem de Steve Jobs, onde ele começou o processo lá de construção da Apple. Então, assim, hoje é a sede do Google, Facebook. Então, as grandes empresas do mundo estão localizadas aqui. Então, só uma coisinha para a gente diferenciar, gente, é importante. Muita gente já ouviu falar startups e big techs, né? Qual a diferença de startups e big techs? As big techs não tem nada a ver aqui com o mapa, viu, gente? Eu coloquei só de um lado e do outro para você localizar a Califórnia, onde tem o Vale do Silício, saber que lá estão localizadas as duas. As big techs são as grandes empresas, o nome já está dizendo, né, de tecnologia. E o exemplo maior delas é o Google, tá? Facebook também. São grandes empresas de tecnologia que dominam boa parte do mercado mundial. Apple, Samsung e por aí vai. E as startups? Startups são empresas de tecnologia que começam pequenas, que podem se tornar big techs. Então, um exemplo de startup que começou bem pequenininha e que hoje virou uma big tech é o daquela de aplicativo de transportes, que todo mundo usa aí, né? Uber. Ela começou pequenininha, foi uma startup para criar uma solução para um problema. E depois ela foi crescendo e hoje é uma big tech. Mas existem milhares de startups pelo mundo. No Brasil também existem muitas startups, existem financiamentos específicos do governo para desenvolver essas empresas. Então, se você tem uma solução para algo que ninguém nunca pensou da forma que você pensou, você desenvolve ela por meio de uma startup. Agora tem algumas práticas espaciais em rede importantes que tem no seu livro que a gente tem que destacar, tá? Então, por exemplo, o turismo, né? O turismo no mundo nunca foi tão grande como é hoje, pela facilidade de deslocamento das pessoas, de conhecer os locais antes de ir, de pegar informações, de pagar, enfim. Então nós temos hoje o turismo com uma grande importância para o produto interno bruto, né? Para o PIB de qualquer país, tá bom? E, lógico, também o ecoturismo dentro desse contexto, que é o turismo voltado para a questão ambiental, para a reconexão do homem com a natureza, né? O homem que se distanciou tanto da natureza, hoje faz turismo para estar perto dela. É até uma contradição, né, gente? Dá para a gente fazer uma aula só falando sobre isso. Tem o turismo de negócios, tá? Em São Paulo é um grande destaque, tá, no Brasil para o turismo de negócios, mas a nível global a China e os Estados Unidos, lógico, como maiores economias, são referências, tá? E dentro desse processo, a lavagem de dinheiro. Professor, o que tem a ver rede com lavagem de dinheiro? Até o dinheiro circula pelo mundo, né? Então eu posso pegar meu dinheiro aqui e lançar em paraísos fiscais, que a gente chama de offshore. O que são esses paraísos fiscais? São países que pegam dinheiro de pessoas, colocam em contas bancárias e eles usam esse dinheiro para fazer investimentos, mas essas contas bancárias são difíceis de serem rastreadas. A gente fala da Suíça, né? Mas não é só a Suíça não, tem muitos países que fazem isso. Ou ainda, a lavagem de dinheiro pode acontecer por meio de
bancos, né? Dinheiro do tráfico de drogas, dinheiros de forma que são recebidos de forma ilegal, que você transforma ele em dinheiro legal. Por isso chama lavagem de dinheiro. É você usar o sistema bancário para transformar um dinheiro que foi usado, por exemplo, recebido, por exemplo, pelo tráfico de drogas, em dinheiro legal. Professor, me diga um exemplo. Um posto de gasolina. O cara pega o dinheiro do tráfico, abre um posto de gasolina. Com o dinheiro que ele vai receber do posto de gasolina, ele vai passar esse dinheiro pelo banco e usar esse dinheiro depois. Então ele fez uma lavagem. Ele pegou um dinheiro que era não lícito, né? Fez uma atividade lícita para poder simular que aquele dinheiro foi conquistado por meios lícitos, e aí você gera notas fiscais, registro, paga impostos, né? E começa a usar esse dinheiro agora de forma segura para ele, né? Para quem fez a lavagem do dinheiro. Então, um exemplo é isso, mas existem várias formas. Usar agências de publicidade, simular campanhas. Em campanha política isso acontece muito, né? Simular palestras que não foram dadas para gerar notas fiscais e transformar aquele dinheiro em dinheiro lícito. Isso era muito usado no Caixa 2. Girou até o mensalão, né? Que boa parte de vocês eu acho que eram ainda muito pequenos para ouvir sobre isso. E aqui eu botei uma imagem do turismo só para uma curiosidade, né? Dos 9 destinos mais frequentados aí do mundo, tá? Então em França, México, Reino Unido, Itália, Turquia, Estados Unidos, Espanha, Tailândia e China, tá? Só para a gente registrar. Depois eu vou mandar para vocês alguns vídeos. Eu não coloquei aqui porque como esse vídeo vai subir para o YouTube, o YouTube poderia reclamar direitos autorais. Então vamos botar os vídeos em links separados para vocês assistirem, tá bom? Aqui tem, gente, para você ter uma noção dos paraísos fiscais pelo mundo. Muita gente fala da Suíça, tem destaque aqui bem maior, né? Mas são muitos países no mundo que fazem esse tipo de transação, que o nome da pessoa não vai na conta bancária, são só números. Então fica muito mais difícil de você rastrear o caminho que esse dinheiro faz, né? É uma briga internacional muito grande. E o Brasil, professor, onde é que está nesse processo? Eu já comentei algumas coisas do Brasil, mas vamos só aplicar aqui algum desses conceitos. Fluxos no Brasil, rede de fluxos, né? Pessoas são fluxos que se deslocam, mercadorias, finanças, que eu falei, né? Investimentos e informações. Somando com os objetos fixos, rodovias, aeroportos, edifícios, ferrovias, linha de transmissão de energia, compõem o espaço geográfico brasileiro. Então o Brasil está inserido nesse processo. Claro que existe uma grande desigualdade, gente, dentro do Brasil. Se você for olhar dentro dos estados existe desigualdade, imagine quando a gente olha a nível Brasil, né? A gente não pode nunca homogeneizar os conceitos, principalmente nas ciências humanas, tá? Uma outra coisa também que tem no seu livro que é muito importante a gente registrar, gente, são os satélites e as suas funções. Com o surgimento dos satélites, nada mais foi no mundo como era antigamente, né? Hoje já foram lançados mais de 9 mil satélites, aproximadamente 2.600 estão em operação, mas já foram 9 mil lançados, né, gente? 5 mil ainda estão em órbita, olha só, 5 mil estão rodando aí. Semana passada até caiu um satélite, a China anunciou, né, que ia cair um pedaço de um satélite deles, a maior parte destruída na descida, né, em contato com a atmosfera, mas outra não. E aí caiu no mar, por sorte, né? Como 70% da superfície terrestre é oceano, caiu no mar. E aqui nós temos a infraestrutura de cabos de comunicação submarinos. Você acha que a internet só é por satélite? Não. Existem cabos físicos mesmo, né, que são colocados dentro do mar. É uma operação impressionante. Navios imensos, né, com aqueles cabos vão derrubando isso no fundo dos oceanos e conectando o mundo. Com fibra óptica, né, de alta velocidade. Então é isso daqui que gera conexão global. Olha só a quantidade de cabos que existem, claro, concentrados em áreas onde há um desenvolvimento tecnológico maior, né, mas espalhados aí por praticamente todo o planeta Terra. E como eu falei, né, da desigualdade, eu coloquei essa charge aí para fazer a gente pensar um pouco, né. Tem 63,4 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Infelizmente é uma realidade que se mostrou muito forte agora na pandemia também, e eu coloquei essa charge para pensar, enquanto um está pedindo dinheiro, o outro está pedindo acesso ao Wi-Fi. Então uma necessidade grande da gente popularizar, baratear a internet, né? Eu não sou particularmente a favor de internet de graça,
porque eu sei que existe um custo, mas que ela seja subsidiada, né? Que tenha um custo barato e que tenha os ambientes públicos, sim, de internet gratuita, para que as pessoas possam ter um mínimo de acesso para conhecer o mundo, né? Reduzir um pouco essa desigualdade que a gente vive no mundo de hoje. Beleza, galera? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Fica um abração aí para vocês e a gente se encontra assim que concluir. Acho que no iníciozinho logo do mês, do próximo mês, né? A gente já está tendo aula novamente, tá bom? Tchau, tchau.